Som. Pode falar? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Peço que todos possam se assentar, se acomodar. Vamos iniciar. Todos possam ficar à vontade. Vamos iniciar o nosso período de oração para fazermos a abertura do culto. Cada um possa ficar da maneira que se sente melhor, em pé, ajoelhado, como vocês querem. Tá bom? Vou só tirar uma palavra aqui para iniciarmos. Provérbios, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É uma palavra abençoada que nos ensina, né? Cada dia como devemos ser. Quanto mais humildes sermos diante da presença do Pai, acredito eu que o Senhor tem só bênçãos a acrescentar sobre nossas vidas. Nem só, né? Diante da igreja, mas para a vida toda, né? Temos que cada dia nos tornarmos mais humildes, andarmos nos caminhos corretos, fazer o que o Senhor tem sempre nos ensinado, nos designado a sermos. Sou grato a Deus pela vida de cada servo, cada um que presente aqui está, que o Senhor possa derramar grandemente a bênção sobre as suas vidas e que possamos dar o melhor nessa manhã para o Senhor. Vamos iniciarmos? Senhor Deus e Pai Celestial, sou grato a Ti, ó Pai, por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Tua casa. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa a vida de cada servo, os que estão a caminho, que o Senhor traga debaixo das Tuas mãos, os que não puderam vir, Tu sabes o que se passa com cada servo, mas que o Senhor possa visitá-los. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada trabalhador, pela vida de cada um que presente aqui está. Que o Senhor possa vir, ó Deus, derramar as Tuas bênçãos, executar a Tua vontade, realizar os Teus propósitos, fazer sempre a Tua vontade em nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, em tudo que Tu és. Espírito Santo de Deus, derrama Tuas bênçãos, faça o Teu querer, ó Pai, sobre cada um de nós aqui. Estamos aqui para fazer sempre o melhor para Ti. Que o Senhor possa vir, ó Deus, em nome de Jesus, derramar a Tua bênção, fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Eu Te honro, Te louvo e Te agradeço. Que a paz, a unção do Senhor possa estar com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Aleluia, Deus. Bom dia, igreja. Eita, cadê meu fio? Espera aí que o fio tá curto. Achei que tava mais comprido. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Amém? Acorda aí, irmão. Bom dia. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, para nós juntos adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o Senhor, aproveitarmos esse tempo e este momento que o Senhor reservou para nós. Eu quero ler com você um salmo que é bem conhecido, mas eu quero que a gente leia e declare ele sobre as nossas vidas, que é o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, com alegria ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então você se coloca de pé, você se coloca na presença do Senhor neste momento, e que você adentre as portas com louvor, com um cântico. Você pode dizer: pastora, você não tem noção como eu entrei aqui hoje, como foi minha semana. Eu sei, querido, que você passou por muitas tempestades, muitas situações difíceis, mas eu quero declarar sobre a sua vida que a alegria do Senhor é a sua e a minha força. E se você está aqui hoje, é a prova disso, que a alegria dele nos tem fortalecido, nos tem sustentado. E ele continua dizendo assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos a nós. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom.
e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. É essa bondade, é essa alegria, é essa presença que já está neste lugar, que já está sobre nós. Eu quero declarar, quero que você levanta a sua mão aí, diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A presença do Senhor te enche nesta manhã de dentro para fora. E que em nome de Jesus o Espírito de Deus venha fluir através de você. E que todo o deserto venha ser cheio pelas águas do Senhor nesta manhã. Então mesmo que você não está bem, você está meio caidinho, meio triste, abra a sua boca, adore, cante. Porque a presença do Senhor vai te encher e vai te transformar de dentro para fora. Porque esta presença e esta alegria tem este poder em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Vento sopra forte, As águas não podem me afogar. vento sopra forte, Em tuas mãos vou segurar. vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Você é livre para adorar o Senhor. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Eu declaro sobre a sua vida que essa alegria vai permanecer sobre o seu coração e a sua alma. De dentro do meu coração, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, a alegria do Senhor é a nossa força. Tira o pé do chão, A alegria do Senhor é a nossa força. 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 É nessa alegria que você vai. A alegria do Senhor Saltar as muralhas. é a nossa força. Não vai olhar para a circunstância. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aleluia!
força, é a alegria que vem do Senhor sobre ti. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar em adoração, declarando que Ele é o grande eu sou sobre as nossas vidas. Quantos aqui está disposto a dizer que Deus é o grande eu sou sobre as nossas vidas? E não há barreiras que possam impedir de nós adorarmos a Ele. Nós temos que crer que quando nós louvamos, quando nós adoramos a Deus, muralhas irão estremecer. O inferno irá estremecer com o nosso louvor, a nossa adoração. E nada, não há poder maior do que o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Não há poder maior do que o do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aqueles que conhecem, adorem juntamente conosco. E creiam no poder do louvor, creiam no poder da adoração, amém? Aleluia! Cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Eu fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo,
resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, e não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Quantos aqui creem no poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Quantos aqui está disposto a dizer, muralhas irão cair? Aleluia! Não há poder maior que se permanece sobre as nossas vidas do que o poder do Espírito Santo. Coloque isso para fora, diz seu coração, montanhas vão cair. Vamos, montanhas vão cair. Cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. palmas, louva e agradece a Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor, porque nesta manhã nós vamos adorar ao Senhor e chegar a um nível de adoração muito maior, muito maior. O véu foi rasgado, e você pode entrar. Você tem liberdade para entrar na sala do trono. Aleluia. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transborda meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção.
seguir e conquistar. Renova o céu sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir por renovação. Renova o céu sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir. Uma só palavra, uma só palavra, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual são uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível eu serei. Aleluia. Vamos clamar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir. Renovação, renova o céu e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar ou agir. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível eu serei. Qual som imbatível eu serei. Qual som imbatível eu serei. Aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode engrandecer o nome do Senhor. Aleluia! Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus, amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus aqui dessa manhã? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2.
versículo 5, 6, 7, 8 e 9. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Queria falar nesta manhã para a igreja, glória a Deus, que a verdadeira oferta é a sua adoração nessa manhã. E com esta adoração que estamos aqui, acabamos de adorar o Senhor, eu queria convidar você a trazer os seus dízimos, a trazer a sua oferta, com gratidão nessa manhã, com alegria, com a certeza do Deus que você serve, desse Deus que tem falado conosco. E o Senhor falou ao meu espírito quando eu estava ali, que o Senhor, Ele tem uma palavra liberada para a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? O Senhor está liberando esta palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã, que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Podeis ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós da Igreja Rema não paramos, pois entendemos o papel fundamental que a igreja tem na sociedade e para o tempo que estamos vivendo. Somos um ponto de arrecadação de alimentos. 300 famílias por mês estão sendo beneficiadas com cestas mais do que básicas, feitas pela nossa equipe de assistência social, que além de fornecer a doação, também dá o atendimento pastoral às famílias, aconselhando e abençoando elas. Nossos jovens e adolescentes periodicamente saem às ruas em busca de doações de alimentos. Atendimentos diários para toda a comunidade são realizados, tratando de dores, traumas, fortalecendo e aconselhando. Também como atendimentos para o corpo de membros segundo as suas necessidades. Encontros semanais de oração com líderes de diversas igrejas. Clamamos por nossa nação. Toda semana, palavras são ministradas para toda a igreja, os alimentando espiritualmente e os fortalecendo. Não paramos com a construção de nossas salas infantis, para atendermos melhor nossas crianças, como também as crianças de nossa comunidade. Saímos da estrutura física para servir.
Somos gratos pela oportunidade de ser igreja de fato. E este é só o começo. Igreja Rema, servindo nossa comunidade e no reino. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus, amém? Pai querido, Pai bendito, quero apresentar, Pai querido, os dízimos dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, em obediência à tua santa palavra, Pai, os teus filhos dizimaram na tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, proteja o bem dos teus filhos, proteja a finança dos teus filhos, proteja, Pai, todas as áreas dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, nessa manhã, como diz a tua palavra, Senhor, repreender o devorador, Pai. Repreender, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre a família, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero também, Pai, apresentar as ofertas dos seus filhos. A boa semente, Pai, que foi lançada sobre a boa terra, Pai, que produzirá 30, 60, 100 por um, Pai. A quantas vezes o Senhor desejar, Pai, nesta manhã, em ato de amor, em ato de alegria, em ato de fé, os teus filhos, Senhor, semearam na tua casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio que esta semente, Pai, ela multiplicará, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, por cada um, Pai, que ofertou na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados. Amém? E a vida está voltando ao normal, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque na vida todas as coisas são para o nosso aprendizado, para nós ficarmos melhores em todas as áreas, amém? Tudo está dentro do propósito de Deus. O apóstolo, como muitos já sabem, nós falamos eu falei na quinta-feira, ele está num seminário, ele é um dos preletores, lá em Minas Gerais. Aleluia! Aleluia, ele foi chamado, aceitou o convite, graças a Deus, e está lá, em nome de Jesus, sendo usado e ousado na presença do Senhor, amém? Aleluia! E quero pedir perdão à igreja, eu cheguei hoje atrasada, eu fui dormir um pouquinho tarde, lá pelas 3 horas da manhã, e hoje eu sei que eu vou ter que madrugar um pouquinho também, porque eu tenho um trabalho da faculdade para concluir, aliás, para fazer, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele nos renova a cada manhã, amém? As motivações têm que ser o combustível para nós todos os dias. Eu quero convidar os irmãos a estarmos orando mais uma vez, para esse momento de palavra, amém? Quero pedir primeiro para todos que não estão trabalhando hoje se assentarem, tomarem os seus lugares. Só fiquem de pé os trabalhadores, por favor. Amém? Tá bom? Pai querido, nós queremos mais uma vez te glorificar e bendizer o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é bom e que as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, estamos diante aqui na tua casa, diante da tua presença, como foi profetizado através dos louvores, através, Senhor Jesus, Pai, das canções que nós entoamos a ti, onde
nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, onde nós declaramos, Senhor, que o véu já foi rasgado, que nós podemos, Senhor Jesus, Pai, ter essa unção renovada diante do Senhor. E nós queremos, Senhor, nos apropriarmos da unção, Senhor Jesus, do Senhor e da condição de filhos. E queremos, Senhor Jesus, nos chegar com ousadia ao Senhor, para que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, Senhor, nessa manhã, como o Senhor já tem falado, mas como foi falado também aqui no momento da oferta, que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem, Senhor Jesus, algo liberado para as nossas vidas, e nós não queremos sair daqui sem, Senhor, essa liberação, Pai. E, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor e pedir a Tua misericórdia, declarando a minha dependência no Senhor, em nome de Jesus. Porque, Senhor, eu não quero falar de mim mesma, mas eu quero, Senhor Jesus, Pai, ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua boa palavra venha surtir o efeito a qual, Senhor Jesus, ela tem como propósito para as nossas vidas, segundo a Tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra em Números 13. E antes da gente dar início à leitura, eu estava conversando, essa semana, eu estava conversando com a irmã Eliana, por conta de uns projetos, né, empresariais, discutindo algumas coisas, e ela fez uma observação bem interessante, e que a gente pode, que eu queria, só nesse momento aqui, fazer com que a gente venha refletir um pouquinho. A gente vê as redes sociais e os trabalhos e todos os chamados, cursos, chamados que têm sido lançados na internet, ensinando cada um de nós a diversas coisas. Na verdade, o mundo virtual ele ganhou uma dimensão muito grande, sim ou não? O mundo virtual, principalmente agora na pandemia, ele ganhou uma dimensão muito grande. Quem não tinha costume de usar, quem não tinha costume de fazer uso para um ensino ou para um estudo, hoje está muito mais antenado e muito mais habilitado para usar, para fazer o uso dessa ferramenta que é tão boa. Só que a gente estava comentando isso, que você coloca na internet, às vezes, alguma coisa boa para edificar a vida das pessoas e não tem tanta saída, né? Vou dizer assim, de uma maneira bem popular, como, por exemplo, quando você lança alguma coisa que diz respeito à vida financeira das pessoas, essencialmente, de uma maneira mais direta, né? Ela até estava falando, lançou alguns cursos lá, e quando colocou um curso que fala sobre finanças, está bombando, né? Colocou finanças lá, está bombando, de gente querendo fazer, querendo participar, e etc, etc. Mas é interessante que quando fala um pouco mais do desenvolvimento emocional ou do desenvolvimento intelectual da pessoa em si, não surte tanto interesse. E a gente vê isso, eu queria trazer isso um pouco para dentro de nós, para a nossa reflexão, porque a gente vê isso muito também no nosso meio, no meio eclesiástico, trazendo isso para as questões divinas, para as questões de Deus nas nossas vidas. Hoje nós somos bombardeados de pessoas, e a internet promove isso, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que fizeram isso ou aquilo, e já estão despontando, e já estão tendo sucesso, já estão apresentando resultado nos seus negócios, muito embora a gente não saiba o contexto geral de tudo, a gente não saiba muitas vezes quais foram até os meios para se chegar ali, porque se diz uma coisa, nem sempre se é aquilo que estão falando. E isso faz com que nós, muitas vezes, venhamos a nos sentir derrotados. Quantos de nós, talvez, não olhou e falou assim, poxa vida, eu vejo uma pessoa de 21 anos já montar uma fortuna de 1 milhão e eu não consigo guardar R$1.000 por ano. Eu sou um fracasso. E quando a gente fala, principalmente dos nossos jovens, que veem tudo isso, o sentimento, muitas vezes, de derrota, o sentimento, muitas vezes, de que jamais vai chegar ali, ou então que precisa de um grande milagre, ou de ganhar, né, alguma coisa sobrenatural, ou de ganhar alguma coisa surreal, às vezes até um jogo de sorte, de azar, para poder ter aquela condição também de vencedor. E aí isso vem frustrando o povo de Deus, vem frustrando o mundo,
e vem frustrando o povo de Deus. Por isso que todas as doenças psicossomáticas se aceleraram neste século. Por isso que todas as doenças de âmbito de alma e mental vêm se alastrando cada vez mais. Porque a gente olha na internet e a gente vê um mundo, muitas vezes, fake. Muitas vezes, um mundo que não existe. Um mundo onde você só posta o que está bom. Um mundo onde você só posta aquele momento que às vezes tua alma nem sorri, mas teu rosto está sorrindo. E isso faz com que o povo de Deus venha se sentir frustrado e o mundo se sinta frustrado. E eu quero trazer um pouquinho dessa reflexão hoje, aqui quando nós vamos ler o texto de Números 13, quando Deus faz uma promessa para o povo, e essa promessa já está tão nas mãos deles. E muitas vezes, e quantos desses participantes aqui não alcançaram essa promessa? Mas eu quero trazer essa reflexão para as nossas vidas, para que o Senhor venha no dia de hoje a mudar a minha e a tua forma de enxergar e de ver, para que nós venhamos a realmente alcançar essa promessa que foi feita na terra, para mim e para você. Amém? Diga assim para o teu irmão, meu irmão, olha para o teu irmão, fala, irmão, a promessa de Deus sobre uma terra deleitosa que eu vou pisar e que eu vou viver, não é só no céu, é nessa terra. É nessa terra. Então eu quero te convidar a pisar nela hoje. Amém? Nós temos, o propósito de hoje é nós sairmos daqui com a mente de vencedores. Uma mente de vencedores. Onde não existem mágicas para se vencer. Mas existe a maneira de atuação nossa. Amém? Então vamos lá, Números 13, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Até aqui por enquanto. Deus, aqui, através de Moisés, Deus havia dado para eles, Deus havia feito a promessa, desde que eles saíram do Egito, de que eles iam sair de lá do Egito para adorar o Senhor e que eles iriam, da parte de Deus, receber uma terra deleitosa, uma terra prometida. E aqui Moisés estava caminhando, conduzindo o povo a isso. E nesse momento aqui onde os espias foram, era um momento em que eles haveriam de pisar na terra, só que por diversos motivos aqui demorou muito mais tempo do que os planos de Deus na vida deles. E aqui nesse momento, Deus, eles chegam perto dessa terra e o povo, antes de pisar lá, quando a gente entra em Deuteronômio, aqui não foi exatamente Deus que falou, vai. O povo falou assim, escuta Moisés, antes da gente ir para lá em Deuteronômio, diz isso. Antes da gente pisar lá, em Deuteronômio 1,19, diz assim, antes da gente pisar lá, manda alguns de nós para poder ver o que essa terra, o que nos aguarda ali naquela terra. E aí, Deus orientou Moisés, falou assim, então Moisés, faz o seguinte, pega 12 homens príncipes, 12 homens valorosos, 12 homens bem separados, e coloca eles naquela terra para que eles possam realmente testificar aquilo que eu já prometi para vocês. E aí foram enviados 12 homens. Foram enviados 12 homens para poder mapear aquela terra, para poder ver o que aquela terra tinha, para eles saberem, não exatamente o que eles iriam enfrentar, mas para eles terem a estratégia correta de como agir para poder conquistar aquilo que Deus já havia prometido.
Porque eles haviam saído do Egito, amém? Eles já haviam saído do Egito. E Moisés, aqui no versículo 25, diz assim, a palavra diz, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esse texto, ele sempre foi bastante pregado. É um texto maravilhoso e lindo. E ele me ocorreu essa semana através de uma pessoa simples, através de uma pessoa que tem uma visão diferente diante de tudo aquilo que eu vejo ela passar. E aqui nós conhecemos a passagem, a palavra, quando Deus, através de Moisés, manda aqueles 12 homens irem. Moisés só pediu um relato. Moisés mandou eles irem lá para pedir um relato do que era aquela terra. E nós sabemos que dos 12 que foram, 10 voltaram, sendo que 2 carregaram cachos de uva imenso, grande, porque era uma terra realmente maravilhosa. Era uma terra, porque o que Deus promete sempre é muito maior do que nós podemos pensar. Eu creio que o povo de Deus jamais tinha visto cachos de uva tão grandes, a ponto de 2 homens terem que carregar. Eles nunca tinham visto aquilo. Só que no momento que eles pisam, esses 10 príncipes, 10 homens separados, escolhidos, 10 homens que já haviam passado pelo Egito, 10 homens que já haviam vivido tempos tão difíceis, havia comido cebolas, havia comido coisas de muito menos mérito para a vida deles. Eles veem tudo aquilo e eles mapeiam aquela terra e eles dão um relato do que tinha de bom. Só que quando eles começam a relatar o que tinha de bom, em seguida eles começam a relatar todas as dificuldades que eles encontrariam, que eles viram e que eles enxergaram naquela terra. E o convite hoje para mim e para você, queridos, é para nós mudarmos a maneira de enxergar aquilo que está diante de nós, enxergarmos as promessas de Deus dentro da visão que Deus quer que você enxergue, amém? Aqueles 10 homens, quando eles foram lá, quando eles pisaram naquela terra, eles tiveram uma maneira de enxergar distorcida. Eles só conseguiram enxergar o que estava à vista deles. Eles só conseguiram enxergar o que estava à vista deles. O que a visão física deles enxergava. E quando Josué e Calebe começam a relatar, Josué e Calebe, eles não viam o que estava somente à vista deles, eles tinham visão, eles eram homens de visão, eles conseguiam enxergar além da cortina, eles conseguiam enxergar além do que o olho físico deles viam. E quantos de nós hoje só conseguem enxergar as coisas segundo a nossa vista? Quantos de nós só conseguem enxergar as coisas conforme a nossa vista física, conforme a limitação da nossa visão física? Josué e Calebe, quando foram relatar,
eles não enxergavam o que eles estavam vendo, eles enxergavam ouvindo o que Deus havia prometido para eles. Eles conseguiam enxergar, além do que a vista física deles enxergava, e eles tinham uma visão superior, porque eles conseguiam enxergar com os olhos e ouvir com os ouvidos a palavra que Deus havia liberado para ele. Quantos de nós não conseguiu ainda ver e ouvir da maneira que Deus quer que nós venhamos a ver? E o fato, queridos, eu quero ser bem simples nessa pregação. O fato é que muitos de nós, assim como o povo de Deus, aliás, muitos não, todos nós, já passamos pelo Egito. Sim ou não? Egito, ao tempo lá de trás. Egito é a época em que nós somos escravos. Escravos de quem? Escravos do pecado. Quando nós somos libertos, quando o Senhor nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E logo, se não somos escravos, não podemos mais ter mentes de escravos. E aqui nós conhecemos a história, o povo de Deus havia saído do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O Egito não havia saído de dentro do povo, de dentro do coração do povo. O povo tinha que se permitir ser liberto. E hoje eu vejo tantos crentes ainda presos no Egito. Ah, mas como assim? Como assim? Tem crentes que não conseguem viver, por exemplo, uma prosperidade. Sabe por quê? Porque tem medo de faltar, porque lá no Egito faltava. Tem crente que tem medo de ser feliz porque passou lá no passado por dores. E não crê que Deus te libertou dessas dores e que Deus tem felicidade para você. Tem crentes que não conseguem se libertar de um pecado, de um vício, porque não consegue crer que Deus te perdoou e que nem Jesus você pode ser liberto verdadeiramente. Tem crentes, tem filhos de Deus, que podem até mudar do lugar onde está, pode até ir para outro, pode até constituir uma nova família, pode até constituir, adquirir um outro emprego, pode ir para onde for. Mas a escravidão do Egito muitas vezes ainda está dentro dele. Nós tivemos aqui na Rema uma família, que todos, uma boa parte conhece, que eles eram bem simples, eles foram tirados da rua. Né? Era um casal com 8 filhos. Eles foram tirados da rua e eles moravam aqui numa comunidade do Veracruz. Nós trabalhamos anos e anos neles para que eles tivessem uma mente restaurada por Cristo. E eles eram homem e mulher de fé. Teve um momento que para eles fugirem da bandidagem e criarem os filhos fora daquele meio que eles viviam, a gente pensou até em alugar uma casa para eles. A gente pensou em mudar eles de local. Só que o que a gente percebeu é que nós colocamos grupo familiar lá para poder ensiná-los a ter uma cultura diferente. Só que o que a gente percebeu com o tempo é que não ia adiantar a gente tirar eles da favela, porque a favela estava dentro deles. A favela estava dentro deles. A gente poderia colocar eles lá no bairro mais nobre de São Paulo, de Santo André. A favela estava dentro deles. A favela, vocês sabem, isso, reparem numa coisa. E isso não é estatística, isso é simplesmente uma realidade. Por que na época do Paulo Maluf foi criado o Projeto Singapura? Quem lembra disso? Projeto Singapura. O que era o Projeto Singapura para o mais novo? É assim, as prefeituras locais, elas tentaram tirar as favelas e construir, e dar casas para os moradores de favela.
As prefeituras sempre fazem isso. E aí eles criam locais, eles escolhem um terreno que é da prefeitura, vão construir prédios e trazer aquelas famílias e de alguma forma meio que dá. Né? Não é dado porque tem um valor muito baixo aquilo, mas para a pessoa ir morar. Só que o que foi percebido é que as pessoas, as famílias não queriam ir para aquelas casas. Elas queriam ficar onde elas estavam. Não importa se era favela, elas queriam ficar onde elas estavam. Aí no projeto Singapura do Maluf, ele falou o seguinte: nós vamos fazer, então, apartamentos perto, no local onde eram as favelas deles, para que eles morem ali. E aí as ruas da Marginal Tietê ficariam, aquelas partes ficariam mais, né, um pouquinho melhores. E foi assim. E aí o projeto Singapura nasceu disso. Eram as favelas que se verticalizaram, foi formada de prédio, mas hoje a gente passa lá e vê. Eu nunca mais passei lá na Marginal, mas quem passa lá direto, são prédios, mas estão feios. Porque não existe zelo. A zeladoria que eles pedem é que a prefeitura faça, nunca eles. Nunca eles se movem. E quando a gente vê as comunidades, hoje cada vez mais os empreendimentos imobiliários estão cada vez mais próximo dessas comunidades. E vende. E vende. As grandes construtoras mais populares, elas constroem próximos às favelas. Eu vou dar um exemplo, lá no Elba. Lá tem uma favela grande. Lá todos os prédios que se constrói vende. Porque o morador da favela, ele está lá, ele não quer perder a vista do local onde ele está, do local onde ele nasceu. Ele vai para o prédio, mas ele quer ter acesso à favela. E aí ele habita no prédio, mas ele quer continuar inserido naquela comunidade. Ele pode se mudar, mas a favela continua dentro dele. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a falar das redes sociais, nós vimos tantas pessoas de sucesso, nós vimos, tem muita coisa fake, mas também tem muita coisa real, tem bastante coisa real. E nós podemos nos perguntar por que muitas vezes essas coisas não acontecem com os filhos de Deus que carregam sobre os seus ombros promessas maravilhosas. Você já se perguntou isso? Por que eu vejo pessoas de sucesso? Por que eu vejo pessoas prosperarem? Porque eu vejo pessoas prosperarem. Eu digo, não, prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter uma vida regada, uma vida condizente com um verdadeiro filho de Deus. Uma vida onde a felicidade, ela nos visita todos os dias. E aqueles homens, eles não conseguiram ter a visão daquilo que Deus havia dado como liberalidade para a vida deles. E isso acontece com as nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que nós possamos ter uma visão diferente daquilo que nós vamos conquistar é tirar o Egito de dentro de nós. É tirar o Egito de dentro de nós. É tirar as dores, as amarguras que nós vivemos lá atrás e nos limparmos disso verdadeiramente. Queridos, eu já vi casais, eu já vi pessoas se casar, na Rema teve casal assim, que eles não conseguiam ser felizes. Sabe por quê? Porque uma das partes havia perdido o cônjuge lá e já era o segundo casamento. Ele não conseguiu enterrar o primeiro relacionamento. E ele tinha uma mulher valorosa do lado dele. E ele não conseguia enterrar o primeiro relacionamento que Deus já havia levado. Já vi filhos de Deus não conseguirem se casar porque viram os pais, porque viveram com os pais, conviveram com os pais tiveram um relacionamento fracassado. Isso é Egito, queridos. Isso é Egito, Deus já te tirou disso. Eu já vi filhos de Deus não conseguirem sequer uma boa colocação de emprego, porque não acreditam no seu potencial. Isso é Egito, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Temos que tirar o Egito de dentro de nós. Olha para o teu irmão de novo, nós vamos treinar um pouquinho isso, porque são palavras proféticas que você vai lançar para ele, e ele vai estar lançando sobre você também. Diga assim, irmão, se tem Egito
dentro de você. Arranca ele agora. Em nome de Jesus. Tira o Egito de dentro de você, querido. Tira a dor, tira a amargura, tira a tristeza, tira a enfermidade. Minha mãe faleceu de câncer. Mas eu não posso viver achando que eu vou ter câncer. Eu não posso viver achando que eu vou ter câncer. Eu vou viver minha vida cada dia após o outro, com alegria, como se fosse o primeiro dia da minha vida. E porque muitos de nós vivem na tristeza, vivem na angústia, vivem regurgitando coisas, remoendo coisas do passado, remoendo dores lá de trás. E não consegue jamais enxergar a maravilha que Deus te colocou à frente. Você tem que mudar a maneira de ver, você tem que parar de ver, nós temos que parar de ver as coisas segundo a nossa vista. Nós temos que conseguir mudar e começar a enxergar segundo a visão de Deus. Segundo a visão, não enxergue mais as coisas segundo a sua vista, mas enxergue segundo a visão. Eu vou te contar como que foi que o Senhor me trouxe a esse texto. Eu estava no meu trabalho, eu vou falar porque é uma coisa bem corriqueira, que pode acontecer com todos de nós, com muitos de nós, e às vezes a gente não percebe. Nós tiramos um funcionário caixa, tiramos ele da função dele, onde ele se desenvolve muito bem, porque caixa não é só autenticar, caixa é vender, eles vendem. E ele é um menino cristão, bom vendedor, e aí nós tiramos ele para fazer um outro trabalho, que é na entrada da agência. E ali, ninguém gosta de ficar ali. Porque ali é muvuca. Né? Vocês já entraram bem na entradinha de uma agência bancária ali da Caixa. Ali, assim que entra, não, muvuca. É muita gente, ainda mais nessa época, todo mundo tem que manter a distância, tem que esperar para entrar, tem uma quantidade de gente para entrar. E ninguém gosta de ficar ali. E ele ficou ali. E ali, no final do dia, eu perguntava para ele assim, ele sempre chega na minha mesa, eu falo para ele, não vai embora sem antes passar para mim como foi seu dia. E aí ele passou para mim e falou assim, chefe, eu descobri uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, eu descobri que no terminal que eu estou usando agora, tem mais funções do que o meu terminal de caixa. Ele falou, é? Eu falei, é? Ele falou assim, eu descobri que lá tem um produto que eu posso vender que eu não vendia no caixa. E é um produto que só o gerente vende. E esse menino está arrebentando de vender. Está arrebentando de vender. Eu liguei para o meu diretor e falei, você acredita que um caixa está vendendo isso, isso, isso? Ele falou, não estou acreditando, Giovanni. Eu falei, tá. E eu chamo ele, pergunto como que ele está vendendo, e pergunto, ele vende direitinho, não é água ela abaixo. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, chefe, sabe o que eu aprendi? Eu falei, nossa, que coisa mais maravilhosa, parabéns. Ele falou, sabe o que eu aprendi? Ele falou assim, eu aprendi o seguinte, que a minha visão, eu como filho de Deus, Pai do Senhor, eu como filho de Deus, eu não posso ter uma visão dos 10, eu tenho que ter uma visão de Caleb e uma visão de Josué. Eu tenho que ter uma visão de Caleb e de Josué. Onde vocês me mandarem, eu vou sempre procurar enxergar conforme Josué e Caleb. E aquele povo, queridos, eles tinham uma terra para pisar. Eles tinham uma terra para alcançar. Eles tinham uma terra que Deus havia prometido naquele momento. A maneira como eles conduzissem aquela visitação determinaria se eles iriam pisar. E 10 tiveram uma visão ruim da terra que Deus prometeu. 10 tiveram uma visão distorcida. 10 tiveram uma visão egípcia de uma terra que Deus havia liberado para eles, porque Deus falou antes. Deus falou a terra que eu prometi para eles. Peçam para eles verem a terra que eu prometi. Só que eles tiveram uma visão distorcida. E aí, quando eles tiveram uma visão distorcida, muito embora Josué e Caleb tivessem dado um relato positivo, eles se deixaram levar pelas más notícias.
Eles se deixaram levar pelo medo, eles se deixaram levar pelo tamanho da dificuldade. Só que eu quero dizer para você, nessa manhã, queridos, o que eu quero dizer para mim e para você é que toda promessa exige uma conquista. Toda promessa se exige uma conquista, para toda promessa se exige uma conquista. Existe uma terra para você pisar, mas ela tem que ser conquistada. Só que nessas conquistas vai ter sempre vitória, queridos. Sempre vai ter vitórias. Nós sonhamos em ter bons casamentos, sim ou não? Qual jovem que não quer ter um bom casamento? Só que o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje um tal de separa a casa separa um ator, atriz, já casou 18 vezes, outro. As pessoas não querem pagar o preço de fazer a outra feliz. As pessoas querem ser felizes, querem ter um casamento que dure enquanto a paixão durar. Só que eu quero dizer para você que casamento não é paixão. Casamento não é paixão, paixão é no comecinho, namorinho. Casamento é amor, e o amor lá em Coríntios 13 fala o que é o amor. O amor tudo suporta, o amor supera, o amor não se soberbece, o amor é humilde, o amor é fiel, e assim por diante. Nós queremos ter bons casamentos, mas não queremos pagar o preço de ser uma boa esposa, de ser um bom esposo. Não queremos pagar o preço de abrir mão da nossa vontade para fazer o outro feliz. Queremos só ser servidos, não queremos servir. Queremos ter filhos abençoados, mas não queremos pagar o preço da educação. Queremos ter filhos que adorem a Deus, mas não os ensinamos a orar. Não exigimos deles uma leitura da Bíblia. Queremos ter filhos abençoados e achamos que quem vai fazer isso é a escola, ou então a escola, o curtinho. Não queremos confrontá-los. Queremos ter bons empregos, mas não queremos estudar. Eu vejo tantos bons empresários lá no meu trabalho, eu trabalho com isso todos os dias. Se tem uma coisa que eu faço todo santo dia, é dar consultoria. Eu vejo tantos negócios bons nas mãos de tão péssimas pessoas administrando. Assim, péssimas assim. Tem pessoas que são muito boas, mas a gente sabe que o limite dela vai chegar. E no limite dela, ela pode perder o que ela conquistou. Porque não se renova, porque não vai atrás de conhecimento, porque acha que não precisa saber daquilo, porque acha que só precisa conhecer o seu produto e não quer conhecer o resto. Quando, no mundo globalizado, no mundo onde você pode ser engolido a qualquer momento, onde seu negócio hoje existe, amanhã não existe mais. Estudem o caso da Kodak, é um caso típico no mundo empresarial, é um case. Entre na internet e estude o caso da Kodak para entender por que ela faliu. Isso pode estar acontecendo conosco. Queremos ser pessoas de sucesso e não queremos fazer nada para que isso aconteça. Queremos receber o melhor de Deus, não queremos nos esforçar em nada com Deus. Para toda promessa, meus queridos, existe um caminho para ser traçado. Existem gigantes para serem destruídos, para serem derrubados, como os 10 relataram aqui. O povo daquela terra era poderoso, era grande, a cidade era fortificada. Tinha os Anaques, que eram os gigantes, um povo de grande estatura. Aí eles relataram os povos que habitavam nas montanhas e os que habitavam no mar. Quer dizer, até as montanhas são protegidas e os mares também são protegidos. Para toda promessa existe um caminho para caminhar, queridos. Existe uma conquista, você tem uma promessa, mas você tem que pisar nela para conquistá-la. Você tem que pisar na terra da promessa, mas você tem que conquistar. Deus não deu a terra limpa. Deus não fez um trovão, um fogo, uma chuvarada, uma saraivada de fogo consumir todos esses habitantes de Canaã. Deus deu autoridade para o povo dele conquistar. Deus deu autoridade para o povo dele destruir. E não era para ver o tamanho dos gigantes. Não era para ver o tamanho da dificuldade. Era simplesmente para andar à vista daquilo que Deus havia prometido e segundo a voz de Deus.
Você não acredita que você vai ter sucesso na vida? Você não acredita que você jamais vai ter sucesso como muitos postam? Eu digo que você não vai ter esse sucesso, porque muitos desses sucessos são fakes. O sucesso do Filho de Deus é um sucesso perene, é um sucesso sustentável, é um sucesso que se perpetua, que visita até 1000 das suas gerações. O sucesso do povo de Deus visita até 1000 das suas gerações, meu filho. O nosso sucesso, as nossas bem-aventuranças, as promessas que existem sobre a minha vida, visita 1000 das minhas gerações. E por que você se sente muitas vezes derrotado? Porque o jovem hoje faz uma prova e já achando que vai perder. Já achando que não vai conquistar. Quantos daqui sonham em fazer uma faculdade, uma USP? Tirando a Johanne, que já até conquistou, já está até daqui a pouco se formando. Quantos? Quantos, meus queridos? Quantos de vocês se projetam? Quantos de vocês estão caminhando? Quantos de nós estamos galgando? Andando por essa terra e conquistando? Ou nós estamos impedidos, olhando os anaquins, olhando todos esses povos, olhando a terra e falando, eu não vou conseguir pisar nela, ou se eu pisar nela eu não vou conseguir prevalecer, porque tudo que eu vou ter que enfrentar, eu já me sinto fracassado antes de pisar nela. Querido, você tem que ter uma mente de vencedor, porque existe uma promessa sobre a tua vida. Você tem que ter uma mente de vencedor, porque existe promessa de Deus sobre você. Você consegue conquistar, sim. Você consegue pisar na terra que Deus te deu, e você consegue vencer. Todos os dias serão lutas, mas serão conquistas. E essas conquistas é para nos aprimorar. Essas lutas é para nos tornar melhores. Eu estava comentando ontem que a gente vê, eu já trabalhei em diversas regiões aqui de São Paulo, regiões de muita riqueza, né, de pessoas com muita riqueza mesmo, onde 20 milhões era um dinheiro assim normal, como também a gente trabalha em regiões já mais periféricas, e a gente consegue ver as mentalidades de cada um de nós, onde nossa mente pode nos levar, onde a nossa confiança pode nos levar. E existem pessoas que atingem sucessos e muitas vezes não estão preparados para eles. Por isso que a jornada é necessário. Eu pergunto para você, jovem, você está preparado para um casamento hoje? Está pedindo uma varoa de Deus, você está preparado para ela? Deus vai te dar uma princesa. Qual pai que coloca a sua princesa na mão de qualquer um? Você colocaria, pastora? Você está cuidando da radaça. Princesa. Daqui a 5 anos, 6 anos ela quer namorar. Vocês vão deixar, o apóstolo Inés vai deixar na mão de qualquer um? Aí você, menino, ora a Deus, Senhor, eu quero a minha escolhida. E o que você está fazendo pela sua escolhida? Que homem você está se transformando para receber a escolhida? Que você está galgando? Que homem de Deus você é? Que homem de sucesso você vai ser para dar uma vida de princesa para uma princesa do rei? A menina também. Que mulher você está se transformando para ganhar o seu príncipe? Existem príncipes, não são encantados, mas existem príncipes, amém? Filho de Deus é príncipe. Mulherada não quer saber nem de aprender a lavar uma louça. Ela já casa querendo uma empregada. Eu vi mulher falando, Deus me livre passar camisa. Eu não sei passar camisa, eu tenho horror a isso, desculpa. Eu tenho horror a mulher que fala que não sabe passar uma camisa. Me desculpa, meninas. Pelo amor de Deus. Pois quer ser missionária onde? Não dá. Queridos, Deus tem uma promessa para mim e para você.
Ele tem a promessa para mim e para você. Ele nos tirou do Egito, não foi para perecermos no deserto. Ele nos tirou do Egito, não foi para a gente perecer no deserto. Foi para nós conquistarmos a terra que Ele separou para mim e para você. Então existe uma promessa, existe uma terra deleitosa para mim e para você. Agora não enxergue segundo aquilo que a sua vista consegue enxergar, mas enxergue segundo a visão de Deus. Tem uma visão além do alcance. Enxergue por detrás das cortinas, enxergue em cima da palavra. Deus falou que você ia conquistar, então galgue a sua conquista, pise nessa terra, derrube os enaquins, derrube os gigantes e vai para cima, porque ela é tua. Ela é tua. Tenha o melhor casamento, tenha os filhos abençoados, porque Deus te prometeu. Tenha o melhor casamento, tenha o melhor emprego. Você quer trabalhar por prazer? Então galgue essa profissão agora, para você trabalhar por e com prazer e ganhar dinheiro nele. Não espere as coisas caírem de mão beijada, porque não vão cair. Seja igual Caleb, seja igual Josué. Enxergue todas as dificuldades como uma grande oportunidade de crescer, como uma grande oportunidade de se destacar, como uma grande oportunidade de ser alguém, como uma grande oportunidade de Deus para fazer com que o seu nome seja engrandecido diante dos homens pelo poder do nome de Jesus. Vamos tirar, queridos, quando você olhar na internet e ver algumas pessoas, você vai falar, eu vou ser melhor. Eu não vou ser igual, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor. E não vai ser sorte. Vai ser vitória. Porque eu vou vencer as batalhas. Porque meu Deus está comigo. Eu vou construir hoje a conquista que Deus já me deu. Eu vou começar a conquistar todos os dias aquilo que Deus já me deu. Coloque a mão sobre a sua mente. Diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero tomar posse dessa palavra e declarar que o Senhor me tirou do Egito e que o Egito não está mais em mim e nem eu nele. Mas, Senhor, eu já pisei na terra da promessa, que é nessa terra, conforme a tua palavra, que diz que eu vou me deleitar nela. E eu quero me deleitar. E eu quero constituir a melhor história da minha vida pelo teu poder. Por isso a minha visão, eu assumo agora a transformação dela. Uma visão que vê além do que os olhos físicos enxergam. Para que eu possa lutar e vencer todas as batalhas, porque o Senhor está comigo, e o Senhor me deu essa terra, em nome de Jesus. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Queridos, nós temos aqui uma pessoa que a gente queria orar hoje pelo irmão Scarpino, ele é lá de Santo André. Eu votei nele, você não me conhecia, eu votei em você na outra eleição também. Ele não vai aqui, não veio falar de política nem nada. Eu sou uma pessoa muito suspeita de falar, porque eu me considero politizada desde que eu era criança. Não é à toa que eu escolhi fazer economia, porque eu me interessei pela economia exatamente por um pouco de ser politizada. Porque meu pai era assim. Minha irmã se lembra, meu pai ficava assistindo o Jornal Nacional, eu deveria ter uns 8 anos de idade, eu via ele ler, ele ver, ele falava de dólar, falava disso, falava daquilo, eu sentava com meu pai e falava, o que é isso? Aí meu pai explicava, porque meu pai ele tinha pouco estudo, mas ele era inteligente demais, né, Di? Meu pai era muito inteligente, sempre foi muito inteligente. E aí, eu sempre entendi que a gente tinha que ter um pouco de conhecimento das coisas. Não para a gente ser enganado, pelo contrário, para a gente ser protagonista das nossas escolhas, amém? Quando você sabe sobre o que se trata,
quando você sabe sobre as coisas que se passam, quando você tem conhecimento, você faz escolhas melhores. A nossa intenção hoje em trazer o irmão Scarpino, ele está andando em algumas igrejas somente para receber uma oração. Então, nós vamos convidá-lo, eu vou estar aí com vocês. Queria chamar o pastor Jorge para estar orando aqui conosco. Pastor Jorge.